Olá, um bom dia para você. Primeira sessão da 56ª legislatura. Desta vez a ocasião foi ainda mais especial, com a maior renovação da história da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do novo comando no Poder Executivo. A solenidade começou pouco antes das 3 da tarde. Como é tradição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou o hasteamento da bandeira enquanto era executada uma salva de 21 tiros de canhão. Alcolumbre passou a tropa militar em revista e foi cumprimentado pelo presidente da Câmara dos Deputados e colega de partido, Rodrigo Maia. Os dois subiram a rampa do Congresso para encontrar o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, chegou em seguida e se encontrou com as demais autoridades no Salão Nobre do Congresso. Juntos, todos se dirigiram ao plenário da Câmara dos Deputados. Como o presidente do Senado também é o presidente do Congresso, é ele quem dirige os trabalhos nesta cerimônia de abertura do ano legislativo, que conta com a presença de representantes dos outros 2 poderes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por estar hospitalizado, não pôde comparecer. Quem trouxe a mensagem do Poder Executivo com as perspectivas para o primeiro ano de governo foi o ministro-chefe da Casa Civil. Ela foi lida pela primeira secretária do Congresso, Soraya Santos. Na mensagem, o governo enfatizou o combate à criminalidade, se comprometeu a mudar o sistema de fiscalização de barragens, prometeu respeito à independência do Legislativo e reforçou que vai propor a reforma da Previdência ao Congresso. A nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro por meio de poupança individual da aposentadoria. Um dos itens que está sendo formulado. Já a mensagem do Judiciário foi trazida e lida pelo próprio presidente do STF. O ministro enfocou a importância do diálogo institucional entre os poderes da República para impulsionar as reformas e aprimorar o sistema judicial brasileiro. E antes de encerrar a sessão, o presidente do Congresso ressaltou a renovação do Legislativo. Segundo ele, o eleitor exige uma nova forma de fazer política. Ele também defendeu a harmonia e a independência dos poderes e as reformas da Previdência, tributária e administrativa, além do Pacto Federativo. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular. Que as práticas impositivas características das oligarquias mandonistas sejam sepultadas. Achei perfeito para o momento que estamos vivendo, falando a verdade e rompendo com o velho padrão. Acho que agora nós vamos ter um executivo que executa, um legislativo que faz leis e um judiciário que, na ausência ou na necessidade, estará atuando, sempre preservando essa independência. Acho que, no geral, foi bem. Tanto o presidente do Supremo, como o presidente da Casa, como o representante do Executivo. Apenas achei que um ou outro não precisaria mais manter aquele clima de disputa, né? Não, porque eles fizeram assim, nós vamos fazer assim. É bola para frente, é daqui para frente, né? Vamos jogar junto, todo mundo, para o bem do país. A oposição vai cumprir o seu papel, que é de fiscalizar. Quando tiver que criticar, vai criticar. Mas tudo aquilo que for bom para o país, pode ter certeza que nós votaremos com a proposta, seja do Executivo, uma contribuição do Judiciário e, naturalmente, dos deputados e senadores. Seguindo o protocolo da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos, a primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PP do Rio de Janeiro, leu a mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto do presidente fez severas críticas aos governos que o antecederam, mas destacou também as propostas mais urgentes. Uma herança ruim. Os brasileiros, especialmente os mais pobres, conhecem o resultado da era que terminou. A pior recessão econômica da história nos foi legada. Isso foi resultado direto do maior esquema de corrupção do planeta. Combate à criminalidade.
Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objetos de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Isso acabou. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias. Mais Brasil, menos Brasília. O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de fiscalização, inibe quem quer produzir, mas não conseguiu coibir a tragédia de Brumadinho. É hora de a administração pública voltar a servir, a resolver os problemas da nação. E é isso que significa dizer mais Brasil, menos Brasília. Nossos empreendedores começam a recuperar a coragem para gerar emprego e renda. Os níveis de confiança melhoraram, a taxa de investimento parou de cair. Os postos de trabalho voltaram a ser criados e a renda real das famílias começou a dar sinais de melhoria. Reforma da Previdência. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. Juntamente com o Congresso Nacional, vamos resgatar o Brasil. Já somos um grande país. Iremos juntos transformar esse país em uma grande nação. Pátria amada Brasil, muito obrigada. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. E as prioridades do Poder Legislativo para 2019 foram apresentadas pelo presidente do Congresso Nacional. Reformas econômicas, transparência e participação popular. Estas são algumas das principais mensagens do Legislativo neste ano. Em um discurso de aproximadamente 15 minutos, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, deu dicas sobre a agenda do novo Congresso. Temos consciência da importância de inaugurarmos uma nova fase, de uma nova forma de fazermos política, orientada por uma clara demonstração nas escolhas de nossos representantes. Precisamos estar em consonância com aquele que nos elegeram. Independência dos poderes. É desejável que o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso Nacional estejam sintonizados nesta mesma frequência. Que possamos realizar um trabalho consciente, célere e em estreita identidade com as maiores aspirações dos brasileiros. Não há mais espaço para pautas distanciadas da realidade e tampouco antagonismo entre os poderes constituídos, salvaguardando o princípio constitucional da harmonia e independência. Reformas. A primeira delas, diga-se, a reforma da Previdência. Registre-se de importância vital para o equilíbrio e a sustentabilidade das finanças públicas de todos os entes federados, em especial dos estados da nossa federação. Outras, igualmente, deverão ser enfrentadas por este Parlamento, como a reforma tributária, a reforma administrativa, do Pacto Federativo e todas aquelas que objetivam melhorar a vida do cidadão. Transparência. Não há e tampouco poderá haver nada a esconder. É isso que o cidadão exige e é disso que a democracia precisa. Os tempos são outros. Todos podem e devem expressar suas opiniões e as decisões tomadas em nome do povo não podem ser sigilosas. O exemplo precisa ser dado por este Parlamento em nossas proposições, discussões e deliberações. Sejamos todos protagonistas da construção de um novo Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou sobre os avanços do Brasil quando existe integração nos trabalhos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele quer esse esforço conjunto para alcançar reformas que considera essenciais, como a previdenciária e a tributária.
O primeiro discurso após a leitura da mensagem do presidente da República coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele apresentou a mensagem do Poder Judiciário com relatório de atividades em 2018 e ressaltou a importância de institucionalidade superar pessoalidade. Uma grande nação é feita de instituições fortes. As pessoas passam, as instituições ficam. E nesse momento em que já tomaram posse os novos representantes eleitos pela população nos poderes executivo e legislativo federal, estaduais e distrital, é necessário que o país retome o caminho do desenvolvimento, volte a crescer, gere empregos, recobre a confiança dos empreendedores e investidores, retome o equilíbrio fiscal e combata o aumento da criminalidade e da violência no país. Toffoli disse que o Brasil avança com o trabalho conjunto dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Como exemplos, citou a reforma do Poder Judiciário, a Lei de Transparência, a Lei de Acesso à Informação, a Lei sobre Lavagem de Dinheiro, a Lei Anticorrupção e a Lei de Combate às Organizações Criminosas, e propôs a renovação dessas parcerias. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes de serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. E iniciados os trabalhos no Poder Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse em entrevista coletiva que vai dar celeridade à reforma da Previdência e também ao pacote de medidas que vai ser enviado ao Congresso Nacional para fortalecer o combate à violência, à corrupção e ao crime organizado. O combate à corrupção tem que ser bandeira de qualquer homem público. A sociedade não aguenta mais desvio de recurso público, má conduta. Está aí o exemplo de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Na minha conversa ainda como candidato com os senadores, líderes dos partidos ou os pretensos líderes, eu sugeri e foi acatado que a gente pudesse formatar uma equipe com todos os senadores que possam estar com seus assessores para tentar acompanhar simultaneamente o que está acontecendo na Câmara em relação ao pacote, para tentar dar celeridade do que quando vier da Câmara dos Deputados a gente já tem conhecimento do que está se tratando dentro desse pacote que o ministro Sérgio Moro entregou. A reforma da Previdência é uma bandeira do Brasil. Os estados hoje estão sofrendo, muitas das vezes não tem condição de pagar folha de pagamento. Quem não tiver a serenidade e tranquilidade para discutir, a proposta foi encaminhada. O parlamento vai fazer o que é a sua prerrogativa e nós não vamos abrir mão da nossa prerrogativa de discutir e aprimorar esse projeto. Debater e votar. O que a gente tem que fazer é votar e discutir, porque o Brasil não resiste mais 2 anos, os estados vão quebrar, os municípios já estão quebrados e a gente precisa resgatar esse navio. Está todo mundo navegando dentro desse navio que é o Brasil. A gente precisa resgatar esse navio. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também falou sobre o projeto de lei anticrime que o governo deve apresentar ao Congresso Nacional esta semana. Dodge ressaltou a importância do projeto em um momento em que a sociedade pede por mais segurança e honestidade. O Congresso tem reagido de uma forma muito sensata, muito correta, no rumo de atender os anseios da população. A população clama por mais segurança, por menos violência, por um país mais honesto. E o que nós estamos vendo aqui no Congresso Nacional é uma sequência de decisões que fortalecem essa pauta, que é a pauta da população. Também hoje pela manhã, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, apresentou uma série de medidas de aprimoramento legislativo no mesmo caminho. De modo que ainda no início do mês do ano, no início do mês de fevereiro, nós já temos medidas muito concretas que fortalecem o combate à corrupção, a diminuição da violência e o aumento da segurança pública no país. É o que a população deseja. O rompimento da barragem de rejeitos da Vale, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, preocupa os senadores. O tema pode, inclusive, ser alvo de uma CPI aqui no Senado. A jornalista Renata de Paula conversou com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A entrevista foi para o programa Argumento, que você assiste na íntegra a partir de agora. A
catástrofe provocada pelo rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, pode dar origem a uma CPI no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que está colhendo assinaturas para a realização da CPI. Senador, qual que é o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito? Olha, é um fato determinado. Nós vamos nos ater a investigar esse crime ambiental, crime contra a vida das pessoas na barragem do Feijão, em Brumadinho, que é uma barragem chamada A Montante, que cresce para dentro da luz da bacia de rejeitos, onde a mineradora jogava os rejeitos da mineração do ferro. Portanto, essa barragem, para você ter uma ideia, inicialmente, quando ela foi construída, ela tinha uma altura de 18 metros. Ela foi crescendo, elevando essa barragem até chegar a 85 metros. Porque a barragem de montante, a proporção que você vai jogando os rejeitos na bacia da barragem, vai tendo que crescer ela pela produção do minério e pelos rejeitos que são adicionados nessa barragem. Portanto, chegou um limite, sem monitoramento, sem manutenção, que levou a que a barragem arrebentasse, a barragem quebrasse. Mas essa barragem ela cresceu com a permissão do Estado? Com a permissão do Estado, com autorização dos órgãos de controle de meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto de Meio Ambiente, com também a cuidade técnica dos engenheiros que visitavam essa barragem. Só que lá atrás, em 2015, já tinha chamado a atenção para a estrutura comprometida da barragem. E logo agora, recentemente, se identificou um deslocamento de 40 centímetros. Então, foi uma grande irresponsabilidade, primeiro, da mineradora da Vale, que concorreu para isso, que sabia do risco e continuou mantendo a barragem, sem reforçar a barragem, jogando rejeito do minério de ferro, e depois dos órgãos de controle de Minas Gerais. Essas empresas têm um poder muito grande. Você viu que recentemente, agora, eles colocaram aí na imprensa que eles deram quase 80 milhões de reais para financiamento de campanha para deputados estaduais e senadores, vários deputados e senadores, em 2014. Então, essa situação é uma situação grave, porque essas barragens não estão mais sendo usadas. Elas têm muita fragilidade para rompimento dessas barragens. A barragem que deveria ser utilizada é a chamada barragem ajusante, que cresce a base da barragem. A proporção que você eleva ela, você vai crescendo a base da barragem. Ou seja, ela fica com a base maior, mais forte e com condição de sustentar os rejeitos da mineração. Só que essa barragem ajusante, ela custa mais, 3 vezes mais, do que uma barragem a montante. Por isso, eles fizeram o quê? O lucro, a visão do lucro. Vamos fazer uma barragem... Mas com autorização do poder público, né? Claro, o poder público autoriza que a barragem seja feita com essa tecnologia. Com a complacência, o comprometimento e uma visão de lucro dos donos, dos acionistas da Vale. Depois disso, que tem um acidente dessa natureza, que compromete o meio ambiente logo, né? Todo esse trecho aí do Córrego do Feijão, que é um afluente do rio Paraopebas, que é um dos principais afluentes à margem direita do Rio São Francisco. E que abastece a cidade de Belo Horizonte. Não, abastece também algumas cidades ali desse trecho, o Paraopebas. Belo Horizonte não é só abastecido pelo rio Paraopebas, também pelo rio das Almas, que é o maior afluente do Rio São Francisco à margem direita, um rio mais caudaloso é o Rio das Almas, mas Paraopebas atende também várias cidades ali ribeirinhas. Agora, esse rejeito, ele está indo na direção de uma outra barragem, a barragem de Retiro Grande, que fica no rio já Paraopebas. Então, se esse rejeito ultrapassar essa barragem e cair a jusante dessa barragem, no Paraopebas, pode chegar na barragem de Três Marias, no Rio São Francisco. E aí vai contaminar o Rio São Francisco com vários metais pesados. Cair dentro desses rejeitos tem óxido de ferro, tem sílica, pode ter mercúrio, vários metais pesados que são danosos ao meio ambiente e, mais ainda, danosos à saúde das pessoas que estão próximas desses rejeitos. Portanto, é de uma gravidade tão grande que você lê nos jornais que o advogado da Vale diz que a Vale não tem culpa, é uma brincadeira. Com a vida humana, já são 99 pessoas encontradas mortas, tem 259 desaparecidos. Portanto, essa CPI vem exatamente para chamar a responsabilidade da pessoa física,
daqueles que concorreram para essa tragédia, tanto os homens de Estado, seja do Estado de Minas Gerais, que são responsáveis por essas autorizações, como também aqueles que trabalham na mineração e emitiram os requerimentos para ampliação da barragem de montante, que vai crescendo o resíduo, bota outra camada para aumentar a barragem. Outra camada, você começou com 18 metros, 17 e pouco, e agora estourou com 85 metros de altura da barragem de montante, que é uma barragem frágil, mas mais barata. Por quê? Porque quem está lá, o burocrata que foi indicado para tomar conta disso, ele quer saber do lucro. E a maior irresponsabilidade ainda, isso aqui de cortar o coração doloroso, é você saber que se fez a estrutura organizacional da mineração, dessa mina do Córrego do Feijão, à frente da barragem. Ou seja, à frente da barragem estava o refeitório, estava a pousada, estava o escritório de administração. Se você faz uma barragem, você só faz barragem onde tem bacia, onde tem a bacia. Você não faz no plano, onde tem bacia. Então você faz a barragem onde tem bacia. Do lado da barragem está alto. Por que você não colocou ali em cima, no alto, a administração, o refeitório, a pousada? Tem que colocar à frente da barragem, sabe por quê? Porque custa menos. Porque quem está lá tem que dar lucro para o acionista. Esse é o capitalismo selvagem, que não cuida de nada, absolutamente nada, senão as contas da mineração, do lucro, o mercado, o preço do dólar e o lucro que eles vão obter. E depois, de pós-mortem, depois que morrem várias pessoas, eles falam, nós vamos acabar agora com as barragens de montante. Quer dizer, tinha que ter morte, como já aconteceu em Mariana, e até hoje não indenizaram ninguém. A morte agora em Brumadinho, a contaminação do meio ambiente, e eu defendo há muitos anos o meio ambiente. Desde que estou no Senado, eu defendo a questão das águas. Eu nasci numa região árida da Bahia, passei dificuldades com abastecimento de água, até me formar em medicina com 24 anos, em 72, na minha cidade, a gente bebia água que não era tratada, com muita dificuldade. Sou sobrevivente da seca, nunca me intimidei com isso, mas eu vejo que o Brasil hoje, Renata, é o país mais irresponsável do mundo com a preservação da água. E preservar a água é preservar a nascente, rios afluentes ou tributários e calha dos grandes rios brasileiros. O Rio São Francisco mesmo está marcado para morrer, não sei se em 15 anos ou 20 anos, esse projeto, né, que foi feito no Rio São Francisco para abastecer o Nordeste, né, vai ser uma coisa obsoleta. Senador, desde o desastre de Mariana, o Congresso se dedica a debater e propor soluções para aumentar a fiscalização e aumentar a segurança em barragens. O Senado teve uma comissão temporária que avaliou a segurança de barragens. Ano passado, a Comissão de Desenvolvimento Regional analisou a política pública, né, nacional de segurança de barragens, com um relatório bastante extenso que avalia não só as barragens de rejeitos de minérios, mas também as outras barragens brasileiras, né, e identifica várias questões. E esses projetos que alteram o Código de Mineração e outras legislações, né, correlatas, eles não andaram, eles não foram aprovados no Senado. Como o senhor avalia o comportamento do novo Congresso que está assumindo agora, após uma tragédia como essa? É viável alterar a legislação agora? É viável, sim, tanto... É o momento? O momento era lá atrás. Era lá atrás. Tanto em Minas, a Assembleia de Minas rejeitou um projeto de lei que foi apresentado, que endurecia a autorização para construção de barragens a montante, aqui no Senado Federal e na Câmara também. Só que, falando francamente, o lobby das mineradoras foi muito grande. Tanto lá na Câmara, lá como em Minas, também aqui no Senado Federal, e se terminou por se esquecer o drama das pessoas de Mariana, né, que estão lá até hoje sem receber indenização, as vidas que não foram ainda indenizadas, e agora surgiu Brumadinho. O que me chama a atenção é que depois disso é que o presidente da Vale, de uma forma assim, quase que uma confissão de culpa, vem dizer agora não, agora nós vamos cancelar todas as barragens a montante e buscar fazer barragem mais segura, uma mineração diferente, mais moderna, com mais investimentos. A Vale tem tido lucros exorbitantes, só que ao contrário de investir na segurança
do trabalho das pessoas que lá vivem e que fazem o lucro da empresa, eles não. Eles preferem tirar esse dinheiro, tirar esses dividendos, aplicar no mercado e ficar com essa insegurança para aquelas pessoas. Isso é crime contra a vida. Eu quero louvar aqui a iniciativa da senhora juíza que mandou prender 6 engenheiros que fiscalizavam essa barragem. Mandar prender, tem que se pagar, tem que pegar a delação de um deles para saber quem autorizou. Quem foi aquele que é sócio, que é acionista ou que dirige a empresa, para pagar com a prisão dessas pessoas. É doloroso, corta o coração da gente saber que você está trabalhando embaixo de uma barragem, no escritório, no centro de saúde que acolhe as pessoas, como foi o caso da médica, e de repente essa barragem despencar e pode levar aí a 300 e tantas pessoas que perdem a vida, para suas famílias, estar no trabalho. O Brasil deixar acontecer isso, o Estado de Minas, né? Os órgãos aqui de controle, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas. E como eu lhe falei, essa questão da água é uma coisa muito dura para se entender o que está acontecendo agora. Está se diminuindo muito a produção de água. O consumo de água nos últimos 50 anos no Brasil cresceu o dobro da produção da água. Aumenta a população, a água hoje é dada para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, irrigação, geração de energia. Então, aumenta o consumo e eu estou falando com você aqui agora, acabou de morrer uma nascente no Brasil. Nesse momento estou falando com você, você sabe quem é que alimenta o rio? É a nascente. Quem alimenta a calha principal é o rio afluente que recebe a água da nascente. Estão destruindo as nascentes, né? Estão desmatando o meio ambiente e podem condenar as futuras gerações. E esse crime tem que ser apurado. A CPI nós vamos levar em frente e eu não me dobro. Quem me conhece já sabe que não encosta em mim, lobista, de mineradora, de qualquer empresa, porque eu não devo absolutamente nada a nenhum deles para ter chegado aqui no Senado ou qualquer cargo que eu ocupei na minha vida pública. Até porque você está falando com o senador aqui que não tem nenhuma denúncia de Ministério Público contra, não devo nada na primeira, na segunda, nenhuma instância, não tenho receio de promotor, de juiz. O que eu espero é que o promotor e que o juiz não se dobre à força do poder invisível da moeda, do dinheiro, que compra algumas mentes que se dobram em função de bens materiais que pode adquirir. Senador, muito obrigada pela entrevista. Esse foi o programa Argumento. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. O nosso canal no YouTube passou dos 300 mil inscritos nesta segunda-feira. A TV Senado foi uma das primeiras TVs do país a fazer transmissões simultâneas ao vivo pela plataforma. A equipe da internet tem um convite especial para você. Tudo bem com vocês? Olha só, a gente está aqui celebrando porque a gente chegou aos 300 mil inscritos no nosso canal no YouTube e a gente quer fazer um convite para você. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, tá na hora de você se inscrever porque o ano legislativo tá começando, não é, Bela? Então, gente, olha só, esse ano são 54 novos senadores e desses 54, só 8 foram reeleitos. A gente tem 46 pessoas novas aqui dentro, muita coisa diferente vai acontecer esse ano, né, Sarinha? Então tá na hora de você também acompanhar e começar a participar do que acontece aqui dentro. A gente vai mostrar todas as decisões, tudo ao vivo aí pelo YouTube. Pois é, o nosso canal, a gente consegue transmitir mais de 12 eventos simultâneos ao vivo para você. E a gente não quer só que você assista, não. A gente quer que você comente e que você participe dos nossos chats online. A gente espera você. É isso aí, gente. Participa. É isso aí, fique ligado no nosso canal no YouTube. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.